Olá pessoal, nós faremos agora análise do livro intitulado Discurso e Mudança Social, de Norman Fairclough. O livro está dividido em 8 capítulos e nós vamos dedicar aqui uma aula para cada capítulo, sendo que nesta primeira aula nós vamos aqui abordar a introdução. Fairclough destaca logo na introdução que um dos objetivos principais dele aqui, é abordar a importância do uso da análise linguística como um método para estudar a mudança social, e que ainda não existe um método de análise linguística que seja tanto teoricamente adequado como viável na prática. E além de preencher esta lacuna, que diz respeito justamente à não existência desse método de análise linguística, há também uma proposta que a gente pode dizer, uma proposta engajada, no sentido de contribuir para essa perspectiva de mudança social. Então, além de ser um método de análise linguística, há também essa questão de, por meio dessa análise linguística, denunciar práticas de manipulação pelo discurso, por exemplo, consequentemente, abrir os olhos, principalmente daqueles que são manipulados, abrir os olhos para uma perspectiva de mudança. Há aqui referências a estudos de Antônio Gramsci, Louis Althusser, Michel Foucault, Jürgen Habermas. Então nós temos aqui a utilização de vários referenciais teóricos, e um dos fatores que dificultam a elaboração de tal método de análise linguística é justamente o isolamento dos estudos linguísticos de outras ciências sociais. Atualmente, os limites impostos por essas ciências, limites esses muitas vezes que fazem referência ao próprio positivismo clássico, essa perspectiva de uma ciência como sendo algo autônomo em relação a outros campos científicos. Então, as fronteiras desses campos científicos estão se enfraquecendo, no sentido de proporcionar um maior diálogo entre elas, consequentemente, ressaltando aqui a perspectiva da pesquisa interdisciplinar. Mesmo com esse afrouxamento das fronteiras entre os campos epistemológicos, a gente ainda tem uma visão estática das relações de poder, que obviamente são veiculadas por meio do discurso. Prestou-se pouca atenção à luta e à transformação nas relações de poder e ao papel da linguagem nestas relações. Então, muito se discute a manipulação em discursos, muito se discute a reprodução ideológica, mas pouco se discute uma espécie de contrapartida. É como se fosse aqui uma contra-reforma. É como se só existisse um fluxo dessa relação de poder, sem haver uma contrapartida, sem haver um movimento contraditório, um movimento de conflito. Pois bem, a síntese que Fairclough nos traz está centrada na análise do discurso e no conceito de discurso, sendo que esse conceito de difícil acepção, principalmente porque há várias definições conflitantes e sobrepostas, formuladas de várias perspectivas teóricas e disciplinares. Na linguística, discurso é usado algumas vezes como referência a amostras ampliadas de diálogo falado, em contraste, obviamente, com os textos escritos. Então, análise textual e análise de discurso não partilham aqui a mesma limitação tradicional da análise linguística a frases ou a unidades gramaticais menores. Análise textual e análise discursiva, na análise do discurso, focalizam as propriedades organizacionais de nível superior do diálogo, como, por exemplo, a tomada de turno, a vez de quem vai falar, as estruturas de aberturas e fechamentos conversacionais. E apesar de focar nesses aspectos organizacionais de nível superior, esse sentido de discurso enfatiza a interação entre falante e receptor, ou escritor e leitor. Portanto, entre processos de produção e interpretação da fala e da escrita. Os discursos não apenas refletem ou representam entidades e relações sociais, eles também as constroem ou as constituem. Então, pessoal, a perspectiva de análise do discurso aqui é de algo que não apenas reflete a realidade, mas também contribui para a produção dessa própria realidade. Então, o discurso ele constitui e é constituído pelas práticas sociais. Texto aqui
é utilizado em um sentido bastante familiar na linguística, para refletir qualquer produto escrito ou falado, como por exemplo a transcrição de uma entrevista ou conversa. A ênfase neste livro é sobre a linguagem e, portanto, sobre textos linguísticos. E a noção de discurso é estendida aqui a outras formas simbólicas, como imagens visuais, textos que são combinações de palavras e imagens, né? E nós vemos isso muito na publicidade. Pois bem, como nós vimos aqui, né, as mudanças no uso linguístico são uma parte importante de mudanças sociais e culturais mais amplas. É utilizada a teoria social, né, que vem atribuindo à linguagem um lugar mais central na vida social. Temos a teoria marxista, temos na teoria marxista Antônio Gramsci e Althusser, que enfatizam o significado da ideologia na reprodução social moderna. Temos também Michel Pecheux, que identifica o discurso como a forma material linguística preeminente da ideologia. Então, Pecheux entende, por exemplo, por reprodução, os mecanismos por meio dos quais as sociedades mantêm suas estruturas sociais e relações sociais ao longo do tempo. Então, se nós temos aqui, né, um discurso burguês, o discurso burguês busca justamente reproduzir os mecanismos, né, que contribuem para a sua própria manutenção. Fairclough nos traz aqui alguns reflexos no discurso, né, das mudanças que ocorrem no meio social. Em muitos países houve recentemente um movimento de extensão do mercado a novas áreas da vida social, como por exemplo a educação, a assistência médica. Essas mudanças afetam profundamente as atividades, as relações sociais e as identidades sociais e profissionais das pessoas que trabalham nesses setores. Grande parte desse impacto diz respeito a mudanças nas práticas discursivas, né? Ou seja, mudanças na linguagem. Por exemplo, na educação, as pessoas encontram-se sob pressão para se envolver com novas atividades, que são definidas em grande parte por novas práticas discursivas, e para adotar novas práticas discursivas em atividades existentes. Isso inclui relexicalizações de atividades e relações. Por exemplo, a relexicalização dos aprendizes em consumidores, né? Então, justamente por nós termos aqui essas áreas sendo inseridas cada vez mais em atividades como produção e marketing de bens para consumidores, na formação discursiva, né, e educação, nós temos aqui os aprendizes sendo vistos também, né, como consumidores ou como clientes, né? Eles consomem cursos como pacotes ou produtos. No mundo do trabalho, nós também temos essa relexicalização, né? Temos os trabalhadores, né, sendo vistos também como empreendedores, automotivados, né, autodirecionados. Então, as mudanças que ocorrem na própria morfologia do mundo do trabalho se refletem também no mundo discursivo. O uso linguístico está assumindo maior importância como meio de produção e controle social no local de trabalho. Novos estilos de administração e mecanismos, como os círculos de qualidade, são importados de países economicamente mais bem-sucedidos, como o Japão, e há muitos outros exemplos de mudanças nas relações entre médicos e pacientes, entre políticos e o público, entre mulheres e homens nos locais de trabalho e na família, todas elas parcialmente constituídas por novas práticas discursivas. O objetivo de Fairclough aqui é desenvolver uma abordagem para a análise de discurso que poderia ser usada como um método, dentre outros, para investigar mudanças sociais como as que nós falamos aqui. É adotado um método para análise multidimensional. Essa abordagem permite avaliar as relações entre mudança discursiva e social e relacionar sistematicamente propriedades detalhadas de textos às propriedades sociais de eventos discursivos, como instâncias de prática social. Um ponto de partida adotado aqui é a teoria sistêmica da linguagem, de Halliday, que considera a linguagem como multifuncional e considera que os textos simultaneamente representam a realidade, ordenam as relações sociais e estabelecem identidades. Nós temos aqui a adoção de um método crítico, no sentido de mostrar as conexões, as causas que estão ocultas.
implicando também intervenção, né? Então nós podemos perceber aqui uma aproximação muito grande com o método marxista, né? Um método crítico, ver as múltiplas determinações de um fenômeno, né? Ou seja, ir além daquilo que está na superfície, né? Identificar as múltiplas determinações e, é claro, propor mudanças, né? Propor intervenções. Enfim, pessoal, o objetivo deste livro é persuadir os leitores de que a análise de discurso é um tipo de análise interessante de fazer e prover as pessoas com os recursos para realizar esta análise de discurso, ok? E nós finalizamos aqui a introdução. Na próxima aula nós vamos abordar o primeiro capítulo. Bons estudos a todos e até a próxima.